Algumas verdades, ou melhor, muitas verdades estão vindo à tona agora, através do homem mais rico do mundo, Elon Musk, mas o que mais empreende também. Dizer a vocês, quem salva o Brasil é nosso Senhor. Nós aqui buscamos fazer o melhor para todos. Obrigado a quem votou em mim lá em 2018, também em 22. Eu quero repetir uma coisa aqui que é impressionante. Semana passada eu estava em Maceió, Nordeste. A gente pode ver um dia um time sem ou com pouquíssima torcida ser campeão. Agora, presidente sem povo é a primeira vez que nós estamos vendo. Mas nós somos a maioria. Somos de bem. E o nosso lado sim trabalha de verdade, não o lado de lá. E nós temos esperança de muitas sementes plantadas por esse Brasil na política, que voltemos à direita ao poder em 27. Acredito nisso. Temos um ano importante pela frente, eleições municipais. Vamos caprichar no voto, pessoal. Às vezes o melhor candidato não é do meu partido, não tem problema, vota no outro partido. Mas vocês, se estão em cidade pequena e média, que todos se conhecem, vamos eleger o melhor prefeito e a melhor bancada de vereadores. Se vocês estão aqui, e eu também, que temos algo em comum. Passei 4 anos na presidência e não fiz nenhum favor para o agro em fazer o possível para vocês. Vocês são nosso orgulho aqui no Brasil e reconhecido no mundo todo. Mas alguma coisa aconteceu no agro. Como começo de 22, fomos negociar fertilizante na Rússia, óleo diesel, entre outras coisas. Ao longo do meu mandato, junto com o parlamento, demos o porte estendido de arma de fogo para todo o perímetro da propriedade de vocês, ou seja, lhes demos o amplo direito de defesa. Também o MST não funcionou no meu governo, onde tinha balsa pelo Brasil, e uma parte considerável, através do ministro Tarcísio, construímos pontes, facilitando a vida de vocês, que têm que levar seus produtos ao local de exportação, ou seja, os portos. Os caminhoneiros, passamos a validade da habilitação de 5 para 10 anos, acabamos com o pedágio do eixo levantado. Vocês tinham multas de R$5.000 praticadas na região de Balança, diminuímos em 90% o valor dessas multas. Também a nossa BR-163, em 4 meses, o Tarcísio deu conta, junto com o Exército, de asfaltar aquele trecho de 50 quilômetros. Mas em época de chuva atrasava e até uma semana o transporte por aquela região. Também concluímos a ferrovia Norte-Sul, que começa lá no Maranhão, passa por Goiás e termina no Porto de Santos. Ou seja, ajudamos o agro. Isso é obrigação, não é favor de nenhum governo. O tráfico de drogas diminuiu assustadoramente. Quando nós, via CACs e via também da arma de fogo para o pessoal de bem, a violência diminuiu no Brasil. Peguei o Brasil com 60 mil mortes por arma de fogo por ano e passamos para 40 mil. O número ainda está alto, mas diminuiu em aproximadamente 30%. Também, por ocasião da Covid, além do auxílio emergencial, em novembro de 2020, criamos uma coisa que todo mundo tem agora e ninguém mais vive sem ele. Criamos o Pix. Não saía antes, porque o lobby funcionava. Os banqueiros perderam mais de 30 bilhões de reais com o advento do Pix. Acabou a figura do DOC, acabou a figura de vocês irem no banco,
para fazer transação. Também não se ouviu mais falar em assalto junto à caixa eletrônica. Ou seja, muita coisa aconteceu. E ninguém entende o que aconteceu no final de 22. Mas, como diz João 8,32, a verdade nos está libertando. E vivemos sim tempo de verdade. Ao longo do nosso mandato, reaprendemos a cantar com orgulho o nosso hino nacional. Voltamos a vestir o verde e amarelo com emoção e não apenas em época de Copa do Mundo. Voltamos a valorizar a família brasileira. Nos alertamos, nos preocupamos com as crianças, porque não podemos admitir a ideologia de gênero. Quando esse governo que está aí apoia, por exemplo, liberação da maconha, nós somos contra isso. Também temos a nossa posição contrária ao aborto. E também uma questão muito importante para vocês, é para todo mundo, mas é para o campo em especial: o respeito à propriedade privada. Lamentavelmente, o Congresso aprovou a reforma tributária há poucos meses e ali veio o imposto da herança. Uma covardia contra quem produz e contra quem trabalha. Porque a nova ministra, lá, que é de Mato Grosso do Sul, a ministra do Planejamento, já fala que o imposto de herança deve ficar na casa dos 30%. Se algum deputado federal ou senador aqui de Mato Grosso votou a favor disso, você tem que questionar esse cara. Onde quer que ele vá, por que votou esse trem? O que você ganhou com isso? Você vendeu o seu voto? Ou explique pra gente por que você votou favorável a isso. Esse patrulhamento, essa cobrança tem que se fazer presente no meio de vocês. Não podemos admitir um parlamentar que chega em Brasília e vote essas coisas contra o povo em troca de cargos do governo federal. Dizer a vocês que eu agradeço a Deus também, a minha segunda vida que tive lá em Juiz de Fora. Vocês todos sabem do risco que eu corro o tempo todo por causa de um sistema que não admite uma pessoa na presidência sem rabo preso, que é acusada de tudo, para ver se nos alijam da política. Dizer a vocês que momentaneamente estou inelegível porque me reuni com embaixadores, enquanto que o cara que está aí se reuniu no Complexo Alemão com traficantes. Também estou inelegível no segundo momento porque coloquei um empresário ao meu lado no 7 de setembro. Dizer que o outro lado se reuniu no Ministério da Justiça com a dama do tráfico de Manaus. Ou seja, a ideia é nos alijar da política. Tenho algo fixo dentro de mim. Acabei de fazer quase 70 anos no mês passado. Tenho muito gás ainda para continuar na política. Escolhi o lado mais difícil da política, mas o mais certo, que foi ao lado de vocês. Vocês nunca me viram reunindo com pessoas que não eram benquistas por vocês. Montei um ministério técnico, onde vocês conhecem ainda a maioria dos meus ministros, mas não sabem dizer 3 nomes do atual ministério, porque são pessoas, a grande maioria, completamente desqualificadas. O atual mandatário, há poucas semanas, resolveu ofender o Estado de Israel. O troco veio. Ele dobrou a aposta. Se o Brasil cessar
relações diplomáticas com Israel, todos nós vamos sofrer aqui. O agro também sofre, que muitos insumos vêm de lá. A nossa aviação, a Embraer, também fica no chão. Ou seja, um cara que procura encrenca com países sérios em troca de nada. Por vaidade ou por burrice mesmo. Indo para os finalmente. Estou de passagem por aqui. Na semana que vem estarei em Sinop. Sinop também vive um problema. A ferrovia do grão, que nasce ali e vai até Miritituba, está parada no Supremo Tribunal Federal por ação de um partido de esquerda. Essas porcarias que vivem atrapalhando o Brasil e nada produzem. Dizer a vocês também que no próximo dia 21, daqui a 2 domingos, estaremos no Rio de Janeiro, em Copacabana, num movimento de rua semelhante ao de São Paulo, onde procuramos cada vez mais fazer com que o povo volte às ruas, percam o temor de voltar às ruas e mostrem que tem que ser feito é a vontade de vocês. Nós políticos que estamos aqui em cima somos privilegiados, que temos a procuração de vocês para votar e assim decidir o futuro do seu município, do seu estado e do seu país. Eu só agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu, pela segunda vida, pela missão de um mandato de presidente que eu jamais esperava consegui-lo um dia, mas quis o destino, quis o nosso Deus que isso viesse a acontecer. E eu dei o melhor de mim, assim como no campo, na presidência, para quem quer trabalhar. O trabalho é de domingo a domingo, não tem folga, porque pelo tamanho do Brasil, problemas acontecem a todo momento. E mais ainda, você tem que ter a capacidade para se antecipar a problemas futuros. Isso aconteceu quando, em fevereiro de 22, estivemos na Rússia negociando fertilizante para vocês. E vocês bem sabem, se não fosse essa negociação, a produtividade de vocês cairia e muito. E agora há pouco, passei numa aldeia indígena, os Parecis, que vocês bem conhecem. O que eu fui negociar na Rússia, nós temos na foz do Rio Madeira e em abundância. Mas não se pode explorar lá o potássio, por exemplo, porque é uma reserva indígena. E os Parecis, os indígenas outros que estão nos acompanhando, cada vez mais eles querem fazer na sua terra o que você, fazendeiro, sitiante, faz na sua. Ou seja, eles querem fazer o que nós fazemos. Eles são tão seres humanos como nós e devem ter esse direito. Apresentamos esse projeto em 21, mas infelizmente a pandemia fez atrasar. Aconteceu o desastre de outubro de 22, mas temos esperança que um de nós da direita, e voltará com toda certeza, em 27, essas propostas serão levadas avante e nós daremos a independência aos irmãos indígenas e a independência de vocês, pela riqueza que nós temos em nosso território. Sobe um aí, pô, sobe um cabra indígena aí, sobe um cabra indígena.